Hoje à noite eu queria falar um pouco, o Ronaldo já deu um spoilerzinho aí, a questão de Mateus 24. Mateus 24, ali quando Jesus foi falar sobre o tempo do fim. Vamos ler um pouco aqui. Os discípulos estavam empolgados ali, mostrando ao Senhor as grandes pedras do templo, né? Que construções, que belas construções e tudo mais. E o Senhor falou a eles que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada. E isso se cumpriu 40 anos depois, porque Jesus aqui já tinha uns 30 e poucos anos, no final do seu ministério. E no ano 70, o imperador romano Tito, ele entrou em Jerusalém e queimou toda a cidade, destruiu praticamente toda a cidade. Então isso aqui foi uma profecia cumprida rapidinho, com 40 anos se cumpriu essa primeira parte. Mas tem muita coisa aqui que ainda está para se cumprir. Por exemplo, a grande tribulação é mencionada nesse capítulo, então, graças a Deus não chegou ainda, tá certo? Mas tem uns versículos aqui que eu queria me prender a ele hoje, os versículos 12, 13 e 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então esses 3 versículos tem muita coisa para a gente aprender aqui. Primeiro, a iniquidade vai se multiplicar. Na verdade, os dias de hoje já são dias de iniquidade multiplicada, né? Se multiplicar mais um pouquinho, ninguém aguenta mais morar nessa terra. Concordam comigo? Amém. A mídia, a educação, todos os sistemas mundanos colaboram com a multiplicação da iniquidade, né? As ideologias de hoje, existe também uma forte pressão para acabar com a Bíblia, para desmoralizar a Bíblia, desmoralizar a palavra de Deus, não é? Uma forte pressão para desmoralizar e desconstruir a família. A família é a célula, é o núcleo da obra de Deus. Sem as famílias bem equilibradas, é difícil Deus fazer alguma coisa. Então hoje também existe essa pressão para desconstruir a ideia original de família que Deus determinou. Enfim, muitas coisas, né? A gente podia passar a noite aqui citando iniquidades, né? Iniquidade significa falta de referência, tá? Iniquidade é o oposto de equidade. Se eu for entrar nessa casa aqui, eu preciso de uma referência. A referência é a entrada do corredor. Se eu for entrar num quarto, eu preciso saber que a entrada dos quartos é dobrando aquela esquina ali, tá certo? Aquilo ali é uma referência. Se não tem isso, ninguém consegue chegar nos quartos, tá certo? Se não tem uma referência. Então, iniquidade é tirar toda a referência, é tirar a palavra de Deus. A referência é a palavra de Deus. Então eu venho insistindo muito nesses últimos dias da nossa volta e valorização da palavra de Deus. Tá? Vou falar mais alguma coisa depois. Só para vocês entenderem o que é iniquidade. Talvez a gente pense que iniquidade é o problema do feminicídio, que é muito explorado hoje. Os caras aí matam as mulheres, batem nas mulheres e tal. É iniquidade. Né? A imoralidade é iniquidade. Mas qualquer uma outra coisa que não esteja de acordo com a referência, e essa referência é a palavra de Deus, isso é iniquidade. Então, por isso, nós precisamos estar muito claros do que a Bíblia diz, tá certo? E praticando o que a Bíblia diz. Fora disso aí, para Deus é iniquidade, tá? Isso vai fazer o seguinte, isso vai complicar a nossa vida amorosa com Deus. Tá? Se você se alinha
e você se torna uma pessoa iníqua, o seu amor vai se esfriar. Que diz, o amor se esfriará de quase todos. Então, um dia desse eu perguntei numa reunião o que é quase todos, né, Ronaldo? O que é quase todos, Ronaldo? 99%. Na minha cabeça de engenheiro, eu sou engenheiro de formação, na minha cabeça de engenheiro, quase todos significa 99%. Então, irmãos, vocês precisam cuidar na vida de vocês, na referência que nós temos na palavra de Deus. Não podemos abrir mão da referência da palavra de Deus, porque se a gente abrir mão disso, o resultado é o esfriamento do nosso amor. Está claro isso aí? E a notícia ruim é essa, somente 1% não vai esfriar. O que é que vocês acham? 1% é muito pouco. Temos que correr para a gente estar incluído nesse 1%. Tá certo? O amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém? Essa salvação aqui não necessariamente é a salvação eterna. É a salvação dessa situação de esfriamento, tá? Porque só tem amor quem tem Deus. Então o amor esfriará é o amor de quem tem Deus. Então muitos cristãos vão esfriar. Mas 1% não vai esfriar, tá certo? Vai perseverar até o fim. Então você hoje tem que sair daqui com uma coisa na sua cabeça. Eu tenho que estar no 1%. Amém? Amém? Amém. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o versículo 14 tem um outro ensinamento. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quem determina o fim não são os governos, nem a iniquidade por mais que ela se multiplique. Quem determina o fim é se eu ou você pregamos ou não o evangelho. O evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Amém. Então eu queria pegar esses 3 versículos que parece que não tem muita coisa a ver uma coisa com a outra. Aqui está falando de iniquidade, de esfriamento do amor, de perseverar e de pregar o evangelho. Parece que esse último versículo, pregar o evangelho, não tem nada a ver com isso, né? Mas tem tudo a ver. Certo? Tem tudo a ver. Como eu já falei, iniquidade é perder a referência da palavra de Deus. Então, nós não podemos ser apenas pessoas que escutam os outros falar da palavra de Deus e você engolir qualquer coisa. Porque existe hoje 25 mil divisões no meio cristão no Brasil hoje. E a maioria falam coisas diferentes do que está verdadeiramente na Bíblia. Tá? Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Certo? O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia diz sobre aquilo? Então, se a gente é um cristão que só vem na reunião, no domingo, na mesa do Senhor, para resolver um problema de consciência. Ah, não, se eu não for para a reunião, a minha semana não vai ser boa. Se eu não for para a reunião, Deus vai ficar chateado comigo. Se você pensa desse jeito, é bom mudar, né, de pensamento, tá? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que ser lida e experimentada por nós todo dia. Assim como a gente se alimenta todo dia, o alimento físico, nós precisamos da palavra de Deus todo dia. Amém. João 6, 57, mais ou menos, tem um versículo muito interessante. João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim
viverá. Então, Jesus é o nosso alimento. Nos versículos aqui anteriores, ele falou isso, né? Versículo 48, eu sou o pão da vida, certo? No versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, tá? E aqui no versículo 57, ele diz que a gente precisa comer dele. E para falar mais claro, no grego, aqui não é quem de mim se alimenta. Porque isso podia ser atribuído a um garçom, né? Um garçom distribuindo comida para alguém, você está se alimentando do garçom, tá certo? Mas o que Jesus está dizendo aqui, ele disse que ele era o pão. Aqui não é quem de mim se alimenta. Pode ser entendido assim, mas é quem me come. No grego é desse jeito. Quem me come. Não é que você está recebendo comida de Jesus. Você precisa comer Jesus. E talvez isso seja um discurso duro para vocês, como foi aqui para os judeus. Está no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro este discurso. Quem o pode ouvir? Realmente é duro. Eu chegar e dizer, olha, você precisa me comer. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, isso está no versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E os caras pensaram que Jesus estava pensando em dar uma mordidinha aqui no braço dele, arrancar um pedaço, aí não ia sobrar um pedaço de nada de Jesus para nós aqui 2000 anos depois, tá certo? Até porque Jesus morreu e a gente não tinha sobrado nada para nós, né? Tinham comido Jesus naquele tempo todo. Jesus não está falando isso. E o que Jesus está falando? Está escrito no versículo 62. O Espírito é o que vivifica. A carne, para nada aproveita. Não adianta vocês virem me morder aqui agora. Porque a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, o que é comer Jesus? É comer as palavras de Jesus. Amém? Amém? E a palavra de Jesus é a Bíblia. Então, a Bíblia não pode ser só um objeto de estudo nosso. Ela é sim, aqui está a referência. Quando o mundo vem com as suas coisas, ou quando qualquer ministro aí vem com suas coisas com respeito à Bíblia, você tem que olhar o que é que a Bíblia diz. Isso é importante. Mas um outro aspecto é que essa mesma palavra aqui, que é a palavra de Deus, é espírito e vida. Amém. E o que nós precisamos para viver é espírito e vida. Amém? Amém? O espírito é como a nossa respiração, né, física. Eu preciso de ar todo o tempo. Não é? Se eu mergulhar e ficar aí 5 minutos debaixo d'água sem respirar, o que acontece? Começa uma degradação do meu cérebro, porque falta oxigênio. Você precisa constantemente de oxigênio para ter um cérebro saudável, né? Até hoje a gente estava discutindo, conversando na mesa, né, sobre a questão de respiração. Até a maneira como você respira, isso facilita ou não a sua memória. Por isso, quando você está estressado, né, alguém sempre fala, não, para aí, respira um pouco. Por quê? Porque está faltando oxigênio na sua cabeça. Né? É melhor você parar, dar uma respirada para o oxigênio, organizar os seus pensamentos e a sua emoção. Né? E claro, se você deixar de alimentar 5 minutos de oxigênio, você não vai pensar em mais nada. O seu cérebro vai começar a se danificar. Nós temos um pulmão espiritual. Nosso pulmão espiritual é nosso espírito humano. Por isso Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você tem um espírito que estava morto por causa da queda em Adão, e agora você precisa nascer de novo. Então, ser um cristão é alguém que nasce de novo. E quando você nasce de novo, o seu espírito é vivificado.
E quando ele é vivificado, é como se ele fosse habilitado. Hoje em dia a gente não tem no celular, né? Tem habilitado, desativado, desabilitado, não tem? As funções. Você já nasceu com o seu espírito desabilitado. O botão já está do outro lado. Então tem uma hora que você precisa se arrepender dos seus pecados, invocar o nome do Senhor para o botãozinho vir para o lado certo e você habilitar o seu espírito. Daí para frente você começa uma respiração espiritual. É como uma criança quando ela nasce, quando ela está no ventre materno, ela está vivendo pela cordão umbilical. Então ela não precisa respirar, né? Pelo que eu entendo é isso aí, né? Não tem respiração, tem uma alimentação interna ali, um suprimento, né, interno. Quando a criança nasce, ela precisa chorar. E quando ela chora, os pulmões dilatam e começa a respirar. Se uma criança tem dificuldade de respirar, na hora que nasce, tem que bater, né? Ela tem que dar uma chacoalhada para ela dar uma chorada e estremecer os pulmões e começar a respirar. E daí para frente, você não pode mais parar de respirar. Você não pode tirar licença. O seu pulmão não pode tirar licença, pode? Tirar férias? Alguém aqui já tirou férias do pulmão? Ou guardar o meu pulmão, fazer manutenção? Não existe isso. Meus irmãos, e quantos de nós vivemos sem respirar espiritualmente? Mesmo cristãos, que o pulmão já está funcionando, que é o espírito humano, ele precisa de respiração espiritual. Por isso que na igreja a gente aprendeu a invocar o nome do Senhor, e invocar o nome do Senhor é uma maneira muito prática de você respirar espiritualmente. E a outra maneira é você orar a palavra de Deus. Quando você ora os versículos da Bíblia, quando você toma a palavra de Deus como sua oração, você está comendo Jesus. Você está respirando Jesus. Você está recebendo espírito e vida. Inclusive a palavra grega para espírito é pneuma, que deu origem a pneu. Nosso pneu de carro, o nome dele é pneu, porque ele só funciona se ele tiver ar dentro dele. Esse ar que nós respiramos, fisicamente, é pneuma. E espiritualmente, a palavra espírito é pneuma. Significa que é um sopro. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem com uma série de ligações químicas. Tem algum químico aqui? Não, né? Uma série de ligações químicas, orgânicas, carbono com oxigênio, com potássio, que a Bíblia chama isso de pó da terra, porque é ali onde estão todos esses elementos. Mas esses elementos todos juntos, estava tudo certinho, tudo bonitinho, os olhos no lugar, o nariz no lugar, a boca no lugar, o estômago, o coração, o pulmão, tudo beleza. Mas estava morto. Deus precisou chegar e soprar nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a respirar, passou a ser alma vivente. Com a queda do homem, ele parou de respirar o pulmão espiritual. Ficou só a alma e o corpo. Essa é a grande tragédia da humanidade. A maioria das pessoas só tem a alma, mente, vontade e emoção funcionando junto com o corpo que é carregado por essa alma para fazer descambar a ladeira abaixo. Mas Deus providenciou uma grande salvação para nós. Amém. Mandou o seu Filho Jesus. E Jesus, 1 Coríntios 15, 45, diz que ele se tornou o Espírito que dá a vida. Que é o que nós conhecemos de Espírito Santo também, tá? Na Bíblia. Então o Espírito Santo contém Jesus, Jesus contém o Espírito Santo. Isso aí é uma história que a gente não tem nem como explicar direito isso aí, mas é o que está na Bíblia. Tá certo? 1 Coríntios 15, 45. Anota aí para vocês não dizer que eu estou falando heresia. O último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. E esse último Adão, que era Jesus, ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, o que é que eu preciso para ter espírito e vida? As palavras. Palavra da Bíblia. Amém? Amém. Eu estou falando isso para vocês aqui, mas vocês não têm que se apegar nas minhas palavras. Eu estou mostrando o que está na Bíblia para vocês. As minhas palavras não valem nada, a não ser as palavras que eu falo da Bíblia.
Amém? Isso é importante, né? A gente perceber que diariamente nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Amém. Por isso que no alimento diário, né, sempre tem um versículo assim, né? Ler com oração. Não sei se vocês praticam isso, mas essa é a maneira de comer Jesus. Por exemplo, um versículo como esse, o Espírito é o que vivifica. Só essa frase dá para você orar bastante, tá? Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, eu preciso do teu Espírito, porque o teu Espírito é que me vivifica. Senhor, se o Senhor não me vivificar hoje, eu vou estar um dia morto. Não dá para você orar em cima da palavra de Deus? Sim. Então, esse primeiro aspecto aqui, né, da palavra, é o que a gente precisa fazer para sobreviver. Se você quiser não esfriar o amor de Deus, você precisa ter a palavra de Deus como referência. E para você ter a palavra de Deus como referência, você precisa orar e ler a palavra de Deus. Porque quando você ora e lê a palavra de Deus, você ganha iluminação, você ganha espírito e vida. Certo? Tá claro isso aí? Amém. Vocês vão deixar de ler a Bíblia amanhã, não? Não. Todo dia, tá bom? Ler e orar a palavra de Deus. Não esqueçam disso aí, tá? Nós vamos entrar agora para estudar o livro de João. E o livro de João começa exatamente falando isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra é Deus. Deus é palavra. Hoje à tarde a gente estava falando sobre Gênesis, né, Vanessa? Aquele início da criação ali. Estava tudo um caos. Deus criou o homem, Deus criou o universo tão maravilhoso no versículo 1. No versículo 2 tudo já virou um caos. Cuidado quando você lê Gênesis 1. Do versículo 1 para o versículo 2 tem bilhões de anos de diferença. Porque a Terra, desde a hora que Deus criou, até o versículo 2 tem bilhões de anos que ali houve um caos. Houve uma tragédia que a gente entende pelo contexto geral da Bíblia, que foi a queda de Lúcifer. Tá certo? E como que Deus veio restaurar todas as coisas? Disse Deus, haja luz. Não foi assim? Cada dia Deus falava. E quando Deus falava, tudo ia ficando em ordem. Primeiro estava um caos. Trevas e águas cobrindo o globo. Aí Deus criou a luz. Já fez separação entre luz e treva. No segundo dia, só tinha água de julgamento ao redor da terra. E já tinha luz. Mas aí Deus separou as águas de baixo das águas de cima. Então agora tem separação das coisas terrenas e das coisas celestiais. Certo? No terceiro dia surgiu a porção seca. Para quê? Sem terra não tem produção de vida. Certo? Sem terra não tem produção de vida. Então os continentes surgiram e surgiu a relva, a ervas, as árvores frutíferas, e já começou a ter produção de vida. Mas a agricultura e produção de vida precisa de dia e noite na terra. Então Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Tem que ter alternância de sol e lua, dia e noite, para dar condições de vida, tá? Isso foi no quarto dia. No quinto dia, Deus criou as aves do céu, os peixes do mar, e tudo Deus dizendo, haja isso. Deus falando e as coisas se arrumando, se ajustando. E no sexto dia ele criou os animais, quase no finalzinho do dia, antes do sábado, antes do descanso, ele criou o homem. Acho que às 5 horas da tarde. Antes das 5 horas da tarde. Porque o dia começava, né, para o hebreu, o dia começa às 6 horas, 5 horas da tarde, por aí. A última hora ele chamou, né, a Trindade, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Não fique preocupado se algum dia a sua vida está um caos. O Espírito de Deus está pairando sobre as águas. Amém? Lá em Gênesis 1:3. E o Espírito de Deus pairava. Gênesis 1:2, aliás. Ou seja, estava trevas
e águas de morte cobrindo o globo, mas Deus não morreu. O Espírito de Deus pairava, certo? Até que Deus disse, haja luz, e houve luz, e por aí vai. Ou seja, dias de caos para nós não deve ser problema, porque nós temos o Espírito de Deus. É só você invocar, ó Senhor Jesus. Você exercita o seu Espírito, a treva vira luz, as águas de morte ficam embaixo, as de vida sobem, porque as nuvens vão gerar a produção de agricultura na terra, as águas de cima não são salinizadas, elas são purificadas ou transformadas em águas doces para produzir a vida na terra. Não é maravilhoso isso aí? É só você se colocar debaixo do falar de Deus, tudo vai resolver, o caos da sua vida vai se resolver, tudo de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Se a sua cabecinha está ruim, você precisa de um psicólogo, Mas eu quero dizer para você que acima dessas coisas todas existe o Espírito de Deus. Amém. Que está pairando. E esse Espírito de Deus pode nos resolver o nosso caos, amém, as nossas trevas, as águas de morte. Amém? Amém? E tudo isso, meus irmãos, é pela palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Não é importante a palavra? Sim. Então, essa primeira parte, eu quero mostrar para vocês a importância da palavra de Deus para nós individualmente. Tá? Daqui para frente eu vou falar para vocês o seguinte, a palavra de Deus é quem edifica a igreja. Amém. Amém. Certo? Então, ela primeiro precisa nos alimentar, ela precisa ser alimento para nós, ela precisa ser lâmpada para os nossos pés, tá certo? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Amém? Não confie só na Leila, tá? Busque também lâmpada na palavra. A Leila vai ajudar, principalmente na palavra. Aí ela vai te ajudar a resolver outros problemas, tá certo? Mas a palavra é fundamental, tá certo? E o que mais, né? Isso é o lado individual. Mas nós fomos chamados e salvos para viver corporativamente. E quem vai nos unir na igreja? A palavra de Deus. Quem foi que lhe tirou do mundo e trouxe para a igreja? A palavra de Deus. Você estava no caos, você estava nas trevas, estava na morte, a palavra de Deus falou, você ouviu o evangelho e você foi salvo. Agora você está na igreja. O que é que tem que acontecer agora? Precisamos continuar edificando a igreja com a palavra de Deus. Amém. Então vejam que Jesus, em Mateus 28, eu talvez só dê para começar essa parte hoje, só dê para começar um pouquinho esse encargo, se não der tempo, eu não quero falar muito, porque eu gostaria de ouvir vocês também, tá certo? Mateus 28, Jesus, ao subir aos céus, antes de subir, ele deu uma comissão, né, para os discípulos, que aqui é chamada de grande comissão. Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Lá em Mateus 24 fala, e será pregado este evangelho do reino. Como é que você prega? Falando. Vocês estão vendo a importância da palavra? Então a palavra é importante para você viver e para você pregar. Tá certo? Fazei discípulos. Como você vai fazer discípulos? Você tem que falar para eles o evangelho. O evangelho da graça. Você é um pecador. Se você não se arrepender, você está debaixo de condenação. Aliás, você já está debaixo de condenação. Você precisa se arrepender, crer no Senhor Jesus para ser salvo. Esse é o evangelho da graça, tá? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você prega o evangelho, batiza e versículo 20 faz o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que é que está envolvido aqui, irmãos? Palavra, né?
Se você não falar, pegar o evangelho, você não vai levar adiante, né, a palavra de Deus. Se você não ensinar, depois de batizar, como que as pessoas vão crescer e amadurecer? Vocês estão entendendo? Que mesmo essa grande comissão do Senhor tem a ver com a palavra? Então, número 1, nós precisamos pregar o evangelho, amém? Amém. Pregar quando? Uma vez por mês, vamos sair aí, posso orar por você? Não, isso aí é uma eventualidade, né, que algumas igrejas fazem, nem sei quantas fazem. Mas o evangelho tem que ser você. Primeiramente a sua pessoa. Você precisa, primeiramente, ser uma pessoa que vive o evangelho. Se você não vive o evangelho, a sua pregação não vale nada. Se você é uma pessoa que não tem reputação na sociedade, a sua pregação do evangelho não vai para lugar nenhum. Não resolve nada. Você não vai conseguir transmitir vida para as pessoas. Porque as palavras sem espírito e sem vida, elas não produzem nada. Por isso que eu falei essa parte primeira, que você tem que tomar a palavra de Deus como espírito e vida para você e ter uma vida humana, tá? De uma pessoa que vive a palavra de Deus. E aí, às vezes, você não precisa nem falar nada. Alguém falou assim, pregue sempre o evangelho. Quando necessário, fale alguma coisa. Vocês entenderam? Ou não? Sim. Pregue sempre o evangelho. Quando necessário, fale alguma coisa. Então, você tem que pregar com o quê? Com a sua vida. Então, irmãos, viver a vida da igreja sem uma vida de realidade na palavra de Deus, isso não vai te levar a uma pregação eficaz, eficiente, e você não consegue ganhar ninguém. As igrejas não crescem, você não ganha ninguém, tá certo? Você tem simplesmente uma vida religiosa. E vida religiosa não vai resolver a questão do reino de Deus. Nós precisamos ter realidade. Amém? Amém? E aqui o versículo 20 fala, ensinando-os a guardar todas as coisas. Como que você vai ensinar? Primeiramente, você só vai ensinar se você conhecer a palavra de Deus. Então a Bíblia tem que ser, primeiramente, vida para você e, em segundo lugar, tem que ser a sua referência. Tem que ser o lugar onde você sabe onde é que estão as coisas, sabe onde está Gênesis, né, Santos? O Santos disse que quando começou a reunir, não sabia se Gênesis estava depois de Apocalipse, se Apocalipse estava antes de Gênesis. Se você não sai dessa, isso é uma situação bem extrema, né? Porque, irmãos, é uma questão de constituição. Você tem que ler todo dia a palavra de Deus. Primeiramente, para ter vida. Em segundo lugar, para conhecer a palavra de Deus. Eu não tenho tempo para mostrar para vocês, mas esse livro de Colossenses que a gente está terminando de ver, Paulo fala lá em entendimento. Entendimento espiritual. Você precisa não só desfrutar espiritualmente, mas entender a palavra de Deus. E Pedro falou que você deve saber da razão da fé que você tem para os incrédulos. Para que fé é essa? A minha fé é por causa disso, disso, disso e disso. Se você não sabe, é porque você não tem intimidade, né, com a palavra de Deus. Então, irmãos, esse é um ponto muito forte. A gente vê aqui que para a pregação do evangelho e para a edificação da igreja através do ensino, né, nós precisamos da palavra. Tá certo? Eu vou terminar só com um versículo. Acho que amanhã a gente continua conversando sobre isso, tá certo? O versículo é Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, tem ali a questão do Pentecoste, né? O Espírito Santo desceu, todo mundo ali falou línguas e tal, tal, tal. Os 3.000 se converteram naquele dia com a pregação de Pedro. 3.000 pessoas se converteram. Se converteram por quê? Porque Pedro falou. Se Pedro tivesse ficado calado, ninguém tinha se convertido. Certo? E o que é que Pedro falou? Pedro falou
a palavra de Deus e ele conhecia o Velho Testamento. Tá? As pessoas, quando viram aquilo ali, acharam que os discípulos estavam embriagados. E Pedro se levantou, o versículo 14, então, 2,14, se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertindo-lhes: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Tá? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Quem era o profeta Joel? Naquela época não tinha o Novo Testamento escrito. O que Pedro falou é o que ele entendia e o que ele sabia lá do Velho Testamento, do profeta Joel. Então Pedro falou porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele recebeu o Espírito, olha só. Primeiro era um cara medroso. Lembra que quando Jesus ressuscitou, estava todo mundo dentro de uma casa com medo. No primeiro dia da ressurreição, Jesus entrou no meio deles, respirou, soprou, presta atenção, soprou para dentro deles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles estavam morrendo de medo dos judeus. 50 dias depois, eles estavam aqui, ousadamente pregando o Evangelho. E o Evangelho que Pedro pregou foi baseado no Velho Testamento. Ele conhecia a Bíblia. Certo? E o que ele falou? Isso foi o que foi falado por intermédio do profeta Joel. O quê? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por que ele falou isso? Porque no Velho Testamento, quando Deus queria falar, ele derramava o Espírito em cima de uma pessoa. Moisés, Jeremias, Elias, eram chamados profetas de Deus. Tá certo? Mas tinha uma profecia lá em Joel, que o Pedro está repetindo aqui, que dizia que nos últimos dias, e a partir daquele dia então, do dia de Pentecostes, nós entramos numa nova fase da humanidade chamada de os últimos dias, tá certo? Os últimos dias não são esses aqui, começou lá no dia de Pentecostes. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então é sobre mim e sobre você, certo? Vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Profetizarão. Isso aqui era novidade no Novo Testamento, porque profecia no Velho Testamento eram algumas pessoas altamente escolhidas por Deus. Um Davi, como eu já falei, um Jeremias, um Isaías, mas agora você tem os filhos e as filhas profetizando. Nossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Aqui é servo mesmo, escravo naquela época. Derramarei do meu espírito. Olha, o servo não valia nada naquela época. O servo era comprado. Ele pertencia ao dono da propriedade. Não valia muita coisa na sociedade, mas aqui está dizendo que até os servos e as servas farão o quê? Profetizarão. Amém? Amém. Isso é a era que nós estamos vivendo. Amém. De Pentecostes para cá, amém, todo mundo pode profetizar. Amém. Esse é o que está aqui. É filho, filha, jovem, velho, servos, servas. Você não tem desculpa. Se você está vivendo os últimos dias, se você é um cristão, você foi derramado o Espírito, amém, sobre amém, toda a carne. E agora a igreja, ela é edificada através do falar. Amém. É por isso que a gente tem as reuniões pequenas, reuniões de grupos familiares. Claro, numas igrejas como a de vocês, que já são pequenas, qualquer reunião é pequena, né? E eu entendo que todo mundo fala, tá certo? Se não fala, daqui para frente tem que falar. Porque o Espírito já foi derramado. Não está faltando nada. Amém. Não está faltando nada. Está faltando alguma coisa? O Espírito já foi... Você não precisa ser Elias, Jeremias ou qualquer profeta. Porque a lei e os profetas só duraram até João. No modelo do Velho Testamento. O modelo do Novo Testamento, eu sou profeta, você é profeta. Todo mundo aqui é profeta. Amém. Mas você precisa se alimentar da palavra de Deus e aprender e conhecer
a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu encerro por aqui e amanhã a gente continua.